irmãos, abramos a Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 29. Livro de Jó, capítulo de número 29. Livro de Jó, capítulo de número 29. O hino 131, Davi, projeta para a gente aí. Olá, seu Marcos. Se você tocar, eu canto. Aí a nota é si. Se puder me acompanhar. Ah, é? Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz, de valor em valor, só por ti avançar, ó, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva a Santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que
Aleluia. Aleluia. Uramacamai tekendere bashai. Aramandaga bashai. Aleluia. 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 E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando eu fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos na manteiga e da rocha me corria ribeiros de azeite. Eu disse aqui que o capítulo 29 de Jó é uma lamentação dele. Interessante que ele inicia o capítulo 29, essa sua fala, e no versículo de número 2 ele usa uma expressão: quem me dera ser como fui nos meses passados. A gente ouve isso constantemente. Antigamente Deus fazia, mas no meu tempo Deus fazia, há 40 anos atrás Deus fazia. E a gente precisa entender que hoje Ele ainda faz também. Só que aqui Jó está se lamentando. Qual é o lamento de Jó? É por causa do seu estado. Quando Jó está fazendo esse lamento, eu disse aos irmãos terça-feira passada, ele ainda estava assentado no monte de cinzas. Ele ainda estava jogando cinzas nas feridas, os tumores que vazavam por todo o corpo, seminu, já sem os dentes, sem as unhas, e com um pedaço de caco de telha coçando entre os tumores. Perdeu tudo o que tinha. A falência bateu na sua porta e não era culpa dele. A sua saúde debilitada, a esposa trazendo, como eu disse aqui aos irmãos, aquela palavra, orientando ele, dizendo a ele que a única forma, a única maneira que ele tinha de ver Deus pôr um fim no sofrimento é se ele deixasse de ser reto, justo e temente a Deus, amaldiçoando a Deus, poderia vir um juízo e ele ter um alívio do sofrimento. É nessas condições em que ele se lembra de toda a estrutura financeira que tinha, dos camelos, das jumentas, das ovelhas, e não menos importante que isso, os filhos, um total de 10 filhos, moços e moças, e a Bíblia ainda revela que eram belos, moços formosos, saudáveis. E Jó passa por esse processo, há um diálogo entre Deus e o diabo, e no diálogo o diabo mostra para Deus aquilo que está no coração do ser humano. Ele te serve por aquilo que o Senhor dá. O dia que o Senhor tirar o que deu para ele, ele deixa de lhe servir. Eu disse aqui há pouco, o diabo é diabo desde o princípio. Ele não brinca de diabo. Eu não estou fazendo propaganda para ele, eu estou lhe alertando. Ele sabe que cada vez que a gente atribui a ele algum erro, alguma falha, olha, pega uma terça-feira, dia de estudo, por exemplo, como hoje, eu já cheguei a pensar de me trancar num quarto de manhã e só sair na hora de vir para o culto, porque é um dos dias mais desafiadores que a gente tem. Semana de Santa Ceia, como é essa, semana de Santa Ceia, faça um levantamento, observe como que as coisas pequenas vão acontecendo para te entristecer, para que lá na frente ele possa te cobrar e dizer, mas você falou, você fez, você pensou, você agiu, para te impedir você de participar da ceia do Senhor, para impedir você de ter uma orientação àqueles que estão caminhando contigo na caminhada, enfim. Não pense
que a vida cristã ela é só as rosas. Tem momentos gloriosos. A gente não pode, se for analisar, momentos melhores do que ruins. Todavia, existem as dificuldades e não é porque você é crente. Vá no hospital e veja quantos crentes estão internados e quantos ímpios estão internados. Vá ao cemitério e faça um levantamento, quantos crentes estão enterrados lá e quantos ímpios estão enterrados lá. Pega os jornais e dê uma olhada nos acidentes, veja quantos acidentes envolvem crente, mas quantos acidentes envolvem ímpios. O detalhe não é que porque você é crente, você nunca vai passar por uma adversidade. É que se nessa situação, nesse livramento, Deus tem um projeto, Deus vai lhe guardar. Mas se nessa situação adversa é uma maneira dele te tratar, ele vai te tratar. E se nessa forma também é a maneira dele pôr um fim na existência para te fazer herdar a vida eterna, já indo para a eternidade antes do arrebatamento, ele vai fazer isso também, porque ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Então não é que ele instalou um chip na gente, agora ele fala o que ele quer com a gente. É que a gente tem que ser inteligente. Vivemos no mundo onde chove para o ímpio e o justo. O sol nasce para o ímpio e o justo. As dificuldades, se tiver uma dificuldade no Brasil, vem para os ímpios e vem para os justos. Se tiver algum problema na cidade, é para os ímpios e os justos. Qual é a diferença então, pastor? A primeira é que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Essa é a grande diferença. A segunda é que você tem fé, que de repente pode acontecer muita coisa ruim, e você pode ser guardado e protegido, porque Deus tem um projeto na sua vida, Ele vai lhe proteger, Ele vai lhe guardar. Quanto de nós não tem um testemunho lindo para contar, não é verdade? Jó, ele não reclama. Observa que no capítulo 29, ele não diz, eu queria que Deus olhasse para mim de volta. Não, ele só diz, quem me dera, como eu fui nos meses passados, nos dias em que o Senhor me guardava. Ele está fazendo uma referência ao tempo antes das dificuldades que ele enfrentou. E não vai pensar que, apesar da Bíblia dizer, estando um falando, morreu os bois, alguém chegou, roubou os bois e tal, matou os empregados, só eu escapei. Aí vem outro e vem outro. A sequência dos episódios foram uma sequência como a Bíblia descreve, muito rápido isso, porque o diabo tinha na mente dele que Deus poderia se arrepender e interromper o processo. Ele queria tirar tudo, porque na mente dele, Jó servia a Deus por aquilo que Deus dava. Então não é um pneu furado de um carro, não é um motor que fundiu, não é um negócio que não deu certo, que você já vai abandonar a sua fé. Não, irmão, a sua fé, ela está muito maior, e o teu alvo é o céu, é um negócio muito amplo, não é porque não passou no vestibular, porque não deu certo ser chamado no emprego, que agora você vai abandonar tudo na fé, porque Deus não fez isso por você. Você não serve Ele por aquilo que Ele dá, você serve Ele por aquilo que Ele é. E o que Ele é? Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele é o grande ajudador. E Ele pode, por misericórdia, nos socorrer. E tem feito isso. Ouvi um testemunho ontem, o pastor Dênio, lá de Fazenda Rio Grande, a esposa dele, irmã Mara, nas últimas 2 reuniões que tivemos da convenção, o CPP e a convenção aqui em Toledo e o CPP em Ponta Grossa, ela estava lá em Ponta Grossa, ela suspendeu a cirurgia dela para poder ir no CPP. Nesse período, ela câncer nos 2 seios, só num dos seios, 40 nódulos. Então ela estava extremamente, mulher nova, condenada, pela medicina condenada. Eu estive na casa deles, estive lá na casa deles, numa ocasião que estava viajando lá para baixo. Estive lá na casa deles, a irmã Mara estava comigo, fomos lá orar com ela lá, quando saiu o diagnóstico dela nos 2 seios. Fez a cirurgia agora, semana retrasada, fez a cirurgia, o médico abriu, esperando tirar 40 nódulos do seio.
fez os exames antes da cirurgia, 40 nódulos. Quando fez o corte, não precisou tirar o seio. Só tem um e não é câncer. Aleluia. Aleluia. É assustador, porque a medicina tem na mão o antes e o depois. O meu pneumologista disse: pastor, eu estou mandando para o senhor aí, a última eco do senhor está aqui, ó. Ela tem uma cicatriz no fundo assim, um detalhezinho que não dá para identificar o que é, mas eu penso que isso aí com os dias vai sumir. Você não vai sumir não, doutor. Ele disse: então parece assim que ficou assim como uma nervurinha e tal, uma cicatriz. Eu disse: deixa ela quieta aí, eu sei quem fez. Eu sei quem fez, deixa ela aí. Aleluia. Então nós servimos a um Deus que Ele dá a vida e tira a vida, Ele dá saúde e tira a saúde. Se você entrou aqui precisando de algo de Deus, não vai sair achando, não, Deus não vai fazer nada porque o Jó sofreu. Não, irmão, Ele é poderoso, a presença dEle hoje aqui é poderosa para lhe curar, para restaurar a sua sorte. Mas o que Jó está lembrando é de um tempo bom, e ele não reclama. Mas ele cita algumas coisas interessantes. Eu falei aqui terça-feira passada. A primeira coisa que ele diz está no verso de número 3, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça. E os irmãos vão se lembrar que eu disse que essa palavra resplandecer no original, ela também é a mesma tradução para quando resplandeceu o rosto de Estevão, quando resplandeceu o rosto de Moisés, no Monte da Transfiguração, quando resplandeceu o rosto de Cristo, é a mesma tradução. E a tradução é essa: o sorrir de Deus, ou o sorriso de Deus. Então Jó está dizendo assim: teve um tempo em que eu não estava nesse sofrimento aqui, mas teve um tempo em que Deus sorria para mim, a glória dele estava sobre a minha cabeça. E é fato, irmão, meu Deus do céu, você imagine que alegria, que gozo que é, quando a gente sente a glória dele. Olha, a gente chora sorrindo, né? A gente chora sorrindo. Você olha para um crente que está sentindo a glória de Deus, o olho dele está vermelho, inchado, tanto de chorar. Você olha no rosto dele, parece que está chorando, mas quando você conversa com ele, está sorrindo. É o gozo de estar sentindo a presença de Deus. E não tem coisa mais importante na vida de um crente do que o prazer de sentir a presença de Deus. Ela é tão importante que seria necessário a gente fazer isso 1 vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 10 vezes por dia, ou de manhã, à tarde, à noite. O certo era a gente, ao deitar, fazer um retrospecto e lembrar: será que hoje eu senti a presença dele em algum momento? Se não sentiu, volta aos pés dele de volta e vai clamar e buscar, porque a presença dele é o que nos mantém de pé. Aleluia. Ouvimos aqui um lindo hino: Consolador, não sai daqui, se tu sair, eu estou perdido. É a presença dele, a manifestação da presença dele, irmão. Seja o Senhor glorificado por isso. E a gente, como servo dele, não pode se envergonhar disso. A gente precisa estar onde está, sentiu a glória dele, a gente tem que estampar um sorriso no rosto e mais uma vez glorificar e bendizer o nome dele aonde a gente estiver. Nós servimos ele e a presença dele é linda na nossa vida. A segunda coisa que Jó questiona, ou melhor, se lembra, ele diz assim, como nos dias, verso 4, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava na minha tenda. Ele cita o segredo de Deus. E eu acho isso extraordinário. Hoje, mais uma vez, eu peguei o texto na mão, porque uma das coisas que deixou o diabo endemoniado, irmão, e eu não sabia que o diabo ficava possesso, mas aqui fica muito evidente que ele ficou, porque quando ele chega diante de Deus, ele já chega acusando. Deus não está vindo, já estou dando uma volta na terra aí, passeando, rodeando ela. Tem visto lá o meu servo Jó?
Se tenho. Observaste, está no capítulo 1, verso de número 8, né? Observaste tu, e esta palavra me confronta. Olha a expressão que Deus usa falando ao diabo. Observaste. Esta palavra observar, se você for curioso, é importante quando estuda a Bíblia você ser curioso, pesquisar isso. A palavra observar é semelhante ao que a Marinês faz. Parece que eu vi a Marinês aí, não. A Marinês. Ela tem na casa dela não é um negócio lá de ver a lua, de ver as estrelas. Uma luneta, mas negócio profissional. Telescópio, é isso aí que chama, né? Mas um negócio, coisa profissional, né? A última vez que eu estava lá, o pastor veio ver a lua. E realmente dava para ver a lua, mas quando você olha para aquele negócio lá, é um negócio fenomenal. Na distância que está, é coisa impressionante mesmo. Essa palavra observar é como se você colocasse aquilo que não se vê num microscópio de grande ou de altíssima resolução. Altíssima resolução. Ver aquilo que o olho nu não mostra. Essa é a palavra observar. Observar não é ver, não é contemplar. Observar é analisar, seguir os passos. Se você for para o dicionário, vai dizer seguir os passos. Observar. E Deus diz a ele, porque Deus já sabia. Você está andando atrás de Jó, né? Você tem observado Jó, né? Deus perguntou sabendo da resposta. Observastes o meu servo, tu ao meu servo Jó? Aí antes que ele já abra a boca, Deus diz, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Oh, oh, aleluia, oh, aleluia. A gente precisava ter um esforço para se assemelhar, pelo menos alguma porcentagem aí de 0,00001% de ouvir isso da boca de Deus ao nosso favor. Você imagina, irmão? Esse testemunho não foi dado por anjo, esse testemunho não foi dado por outro crente, não foi dado por um líder. Esse testemunho saiu da boca de Deus exatamente para Satanás. Eu sei que você está observando, eu sei que você anda atrás dele, eu sei que você acorda. Quando ele acorda, você está lá com a cadernetinha anotando, quando ele entra, quando ele sai. Tenho observado o meu servo Jó, já vou te adiantar para você. Não há na terra semelhante a ele. Oh, aleluia. E aí Deus diz quais são as qualificações. Um homem sincero, reto, temente a Deus. E a cereja do bolo, desvia-se do mal. Ou seja, ele se enquadra no que escreveu Provérbios. Provérbios diz que aquele que passando perto de uma discussão, uma confusão, se envolve nela, é como um homem que segura um cão raivoso pela orelha. Sabe o que é um pitbull? Adulto, grande, aquele que corta a orelha dele e deixa ele... É pegar um daquele pela orelha, o homem que se envolve em confusão. Tem gente que a confusão está lá em Maringá, ele está envolvido nela aqui. Acabei de dizer lá no início, irmão, larga de mão isso aqui, irmão. Se for coisa que não soma, vira as costas e caminha, irmão. A Bíblia diz que quando o crente é sincero, fiel e teme a Deus, ele vai andando, as bênçãos correm atrás dele e alcança. Mas a Bíblia diz que o avisado vê o mal e desvia dele, não cai no buraco. Por quê? Porque o buraco está na frente da gente. As bênçãos vêm nas costas e alcançam a gente. Mas o tropeço está na frente da gente. Jó ensina essa lição no testemunho de Deus. Ele desvia do mal. Então ele poderia parar e dizer, eu sou o homem mais rico daqui, viu? Meus filhos mais bonitos daqui. E eu sou crente, raiz, você me respeita. Não, ele simplesmente desviava. Não se metia em confusão. Eu acho isso lindo, irmão. Que lição, né? Ele tinha uma amizade com Deus.
Ele tinha amizade com Deus. Deus estava dando o testemunho dele. Tem visto o meu servo, ele é assim. Oh, que coisa extraordinária. Aleluia. Aleluia. Bendito é o Senhor. Verso de número 5. Ele diz: eu tenho saudade. Quando a glória de Deus estava sobre a minha cabeça, no verso 3. Quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, ou seja, Ele era meu amigo na minha casa, não era só na igreja, Ele era meu amigo. E no verso 6 ele diz: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Ele não entendeu que Deus tinha o afastado, que tinha se afastado dele. Ele entendeu que naquele estado, você vai ler isso depois mais para frente, possivelmente terça-feira a gente toca nesse assunto. Ele entendeu que no estado que ele estava, ele não tinha condição de receber a presença de Deus. Ele trouxe para si a culpa dos erros, das falhas. E ele cita: com essa carne apodrecida, Deus não pode habitar dentro dela. Então ele se lembrou de quando a presença de Deus era tão real na vida dele. Quero que os senhores saibam que a presença de Deus, ela é insubstituível. A presença de Deus é que nos conforta. A presença de Deus é que nos dá vitamina para a gente prosseguir. A presença de Deus é protetora. A presença de Deus é constante. A presença de Deus é provedora. A presença de Deus é poderosa. O dia que a gente se reunir e não sentir mais a presença dele, pode fechar a porta da igreja, transformar o prédio em qualquer outra coisa, mas a presença dele precisa estar no meio de nós. A gente precisa sentir a glória dele, a presença dele, a manifestação dele. Isso tem que trazer um gozo para a nossa alma. Oh, veja Apocalipse capítulo 1, verso 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, querida igreja, Jó estava dizendo: eu tinha condição de ter a presença dele constante. De repente parece-me que a situação ficou desfavorável e essa presença desapareceu. É o sentimento que todos nós temos, e eu estou sendo profeta de Deus para a sua vida.
Você provavelmente entrou neste culto hoje e o seu sentimento é esse: parece que precisa fazer alguma coisa a mais para atrair Deus, porque dá a impressão que Ele virou as costas e que não lhe vê, que não te toca, que não te ouve. Eu quero lhe dizer que Ele ouve sim, porque Ele vive, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. O silêncio dele não é sinal de que ele te abandonou. O silêncio dele é pedagógico. Deus está contemplando, está observando, e no seu tempo se levantará, vai socorrer, como o próprio Jó havia dito isso: no seu tempo se levantará. Então creia, Deus continua lhe ouvindo, Deus continua lhe vendo, Deus continua lhe entendendo, e Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Não perdeu o controle de absolutamente nada. Olha a sequência. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. Lembre-se que no capítulo 1 de Jó, Jó perdeu todos os filhos, já eram jovens, adultos, e agora com o coração cheio de saudade, porque quando vieram dizendo aos bois, os camelos, as jumentas, as ovelhas, mas quando disseram veio um vento e caiu sobre os seus filhos, Jó não suportou, rasgou as suas vestes, se humilhou, porque não era um filho só. E pai sepultar filho não é o ciclo natural da vida. Mas esse homem sepultaria 10 filhos. Vamos imaginar se fosse hoje. Dificilmente encontraria uma funerária na cidade que tinha 10 caixão igual para vender. E se tivesse todos eles colocados um do lado do outro. Teve um acidente hoje de manhã, que morreu 3 moços, numa cidade não muito longe daqui, e quando o caixão chegou, os 3 caixões colocados um do lado do outro, assim. Você imagina os 10, e o pai e a mãe, olhando aquela cena. Nessa hora o coração dele não suportou. Ele lamentou e disse: os meninos estavam ao redor de mim. Quando ele se lembrou dos dias passados, ele se lembrou dos meninos. Eu estava hoje com esses escritos aqui na mão, e Deus me trouxe um gozo tão grande para a minha alma. Porque às vezes a gente está pisando na cabeça dos meninos. Eu já fiz 60 anos, já tenho até o meu papel de idoso para estacionar. Mas eu fui criado dentro das igrejas. Fui criado debaixo dos bancos, depois em cima dos bancos, e depois me assentava nos bancos. E eu sei o que eu estou falando. Você vai ocupando espaço dentro da igreja e tem uns pés sobre a sua cabeça. Quando alguém deseja te ajudar, não falta quem diz: eu conheço o pai, eu conheço os avós, eu conheço desde criança. Você é menino. Camarada aceita Jesus, vem das drogas, vem da idolatria, vem do homossexualismo, no outro dia está de paletó e gravata, indo num púlpito pregando. Mas você que é menino tem um pé na cabeça. Jó disse: que saudade dos meus meninos. Quantas igrejas estão matando os meninos? Paramos de gerar filhos espirituais. E se a igreja não gerar filhos, ela vai morrer, ela vai envelhecer e vai morrer. Existem denominações evangélicas que só estão esperando fechar as portas porque envelheceu e não tem meninos dentro dela. Menino dá trabalho, irmão. Os meninos de hoje é diferente do nosso tempo, né?
No nosso tempo, as orelhas da gente parece que quase arrancava assim, porque um puxão de orelha resolvia. Hoje não resolve. Os meninos de hoje são diferentes, irmão. As crianças hoje, pode observar em todos os aspectos, são diferentes. Menino dá trabalho, irmão. E talvez não é que mudou tanto, é o mesmo trabalho que a gente dava, só que a gente não lembra disso. A gente não lembra disso. E a gente acha que hoje eles têm que ser tratados como, se você tem 60 anos, como no meu caso, você tem que tratar uma criança de 4, 5, como se ela tivesse 59. Não, irmão, menino. Menino corre dentro da igreja. Menino bebe água o culto inteiro. Menino às vezes fala o que não deveria falar. É menino, irmão. Jó, quando sentiu a falta dos meninos, disse: ai, que saudade dos meus meninos. E a gente fica com os pés na cabeça dizendo: não, não, não. Os meninos saem pelo vontade do dedo, irmão, some e vai para outro lugar. Que Deus nos dê graça para a gente encher os nossos templos de meninos. Esses meninos não necessariamente precisam ser as crianças dentro dela. Eu estou falando de meninos novos convertidos. Já teve dia de eu assentar onde eu trabalho, botar minha cabeça naquela mesa e dizer: Deus, eu não confesso que eu não vou falar mais nada. A quantidade de gente que passa pelos cultos e aceita Jesus, irmão, nunca mais volta. E sabe qual é a desculpa que a gente tem? Ah, acho que não quer nada. Não, irmão, menino. Eu já tinha perdido o costume de cuidar de menino, não, reaprendendo de volta. Tem que pegar no colo o menino, tem hora, irmão. Convencer o menino, tem hora. O que estamos fazendo na igreja? Nós estamos selecionando. Não, se dá trabalho, sai para lá. Se não quer, deixa para lá. E os meninos vão ficando pelo meio do caminho. Daqui a pouco não tem mais menino dentro da igreja, irmão. Eu estou falando de novo convertido. Muitas pessoas vêm ao culto e aceitam Jesus. Não é como uma grande parte da igreja que aceita Jesus e nunca vai te dar trabalho. Ele aceita Jesus para ser bênção. A grande maioria vai aceitar Jesus para dar trabalho, irmão. Porque vem cheio de demônio, cheio de idolatria, cheio de pecado, cheio de problema, e eles acham que a igreja vai ajudar eles a resolver os problemas. O que nós estamos fazendo? Eliminando os problemas. Oh, querida igreja, que Deus nos dê filhos, mas nos dê a sensibilidade de olhar e ver a quantidade de pessoas. Não há um só culto que não tenha alguém aceitando Jesus ou reconciliando. A gente precisa fazer um retrospecto e voltar a pegar esses meninos no colo, se preciso for, e carregar 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas precisamos de meninos. Ai, que saudade dos meninos. Pode que um dia a gente tenha que gritar: ai, que saudade dos meninos. Ainda hoje Deus nos dá a oportunidade de cuidar dos meninos entre nós. John Knox, orando, escreveu inclusive em seu livro: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu vou morrer. Paulo escreveu em Gálatas capítulo 4, verso 19: meus filhinhos, falando aos Gálatas, uma das cartas mais difíceis de Paulo escrever, porque o povo estava apegado à lei. Disse: meus filhinhos, porque de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Filemão, verso 10, Filemão, verso 10. Paulo escreve a Filemão, e quando escreve para ele, ele diz: rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Meu filho. Em 1 Samuel 1:27, Ana justifica quando vê o menino, e ela diz:
por esse menino orava eu. Mas tem muitas igrejas que estão usando os métodos anticonceptivos, não estão gerando mais meninos. Falta de oração, negligência da palavra, escândalos. Algumas já entraram pelo caminho da esterilidade. Quantos crentes estéreis não frutificam mais para Deus. Mas também quantas famílias com problemas gravíssimos, por causa dos problemas familiares. Isso causa um problema entre os filhos, mas se trazer isso para o lado espiritual, nós também estamos nos separando de Deus. E não estamos gerando mais filhos, porque nos separamos da presença dEle. Precisamos de volta dos meninos ao nosso redor. Novo convertido na igreja, irmão, ele dá um tom na igreja. Quem frequenta a escola dominical é novo convertido. Quem vem no culto terça-feira é novo convertido. Quem procura os grupos para cooperar é novo convertido. Faz um levantamento, irmão. Eu nem faço isso aqui publicamente. Se fizer, a gente se assusta. Faz um levantamento. Os crentes de 30, 40 anos de fé, veja se eles vão atrás disso hoje. Não vai, irmão. Se for, porque ele tem uma obrigação de ir, mas senão não vai. Mas os novos não, irmão, eles querem aprender a cantar o hino 15, que se canta o hino 15, a primeira coisa que você pensa é assim, mas de novo, ele disse, eu nunca ouvi, eu quero aprender esse hino. Alguém levanta e vai ler o Salmo 23 e disse, mas de novo, ele disse, mas esse eu nunca ouvi, eu quero ouvir isso. Oh, que Deus enche os nossos templos de meninos. Os meninos enriquecem a casa. O Salmo 127 diz que os filhos são herança. Os filhos são herança do Senhor, então são riquezas. Oh, se a igreja não tem filhos dentro dela, é uma igreja pobre. Mas se a igreja tem filhos espirituais, novos convertidos dentro dela, é uma igreja espiritual, é muito rica. Oh, bendito é o Senhor. Os meninos trazem alegria para dentro da casa. Criança, irmão, é sinônimo de alegria. A gente se estressa porque é a idade, mas os meninos dão o tom de alegria dentro de casa, na igreja, aonde eles estão. Oh, bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Os meninos fazem barulho na casa, né? Alguns filhos de irmãos aí fazem mais do que devia. Não estou falando nem dos meus netos, né? Eu moro num prédio e eu, quando encontro o vizinho do andar de baixo, eu sempre procuro me antecipar aos assuntos com ele, né, para ele não deixar ele falar. E daí, como é que o senhor está? O senhor está bem? Está chovendo? Está calor? Para não deixar ele... Mas os meninos fazem barulho, irmão. E eu cheguei a essa conclusão, irmão. Uma igreja que tem menino dentro dela, se eles estiverem saudáveis... Oh, Pai. Só se estiver doente. Aí a gente olha e diz, pois se sarar, eu vou deixar fazer tudo. Aí sara, a gente não deixa fazer mais nada, né? Mas, menino na casa faz barulho. Saudáveis fazem barulho. Deixa eu ver Zacarias 8, nós vamos encerrar. Zacarias 8, 5 e 6. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos seus olhos, o resto desse povo naqueles dias também será maravilhoso aos seus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Eita, glória a Deus. A Bíblia, ela é perfeita, né? Ela já previa isso. As crianças correriam fazendo barulho pelas ruas. Que falta aos meninos. Aí alguém diz, pastor, hoje não tem profecia no meio da igreja mais. Falta menino, irmão. Pastor, hoje não tem mais arrebatamento de espírito. Falta menino. Porque os mais velhos olham assim e dizem assim, não, isso é coisa de menino. Isso é meninice. Mas os meninos não, irmão.
chama a igreja de menino, eles correm, eles saltam, eles pulam, eles vão dar glória a Deus, eles vão falar em língua estranha, irmão. Menino quer ir para o culto, se tiver vigília ele vai, se tiver consagração ele vai. Menino, irmão, ele é disposto. Oh, que falta faz os meninos. Vamos orar. Oh, bendito é o Senhor. Aleluia, aleluia. Essa expressão de Jó é para mostrar para você que você não pode envelhecer na sua vida espiritual. Se a gente envelhecer na vida espiritual é problema, irmão. Eu disse esse dia a alguns irmãos, se o dia que alguém disser que 60 mais é a melhor idade, viu, irmão Zé? Eu disse, eu vou questionar. Eu fiz 60 anos, não saio do hospital, de consultório, falei, meu Deus do céu, não tive paz mais depois dessa... Mas menino não, irmão, menino, você tem que ficar correndo atrás dele. Você está gripado, põe uma meia. Você está gripado, não vai lá. Você está doente, não faz isso. É menino, irmão, ele não quer saber. Oh, que Deus nos dê graça para a gente voltar a ter essa graça de Deus. Não envelhecer na vida espiritual, não deixar a nossa vida espiritual criar rugas, mas a gente voltar a ter aquela sensibilidade de ver a glória dEle, de ter os segredos dEle revelado, de ter a presença dEle e também de sermos meninos renovados na presença gloriosa dEle. Oh, aleluia, que Deus te abençoe, meu irmão. Se você dava glória a Deus, volta a dar glória a Deus. Se você já profetizou, volte a profetizar. Se você falava língua estranha, volta a falar. Se você cantava hino espiritual, volta a cantar. Não envelheça na sua vida espiritual. Envelhece o corpo, mas você na vida espiritual não. Continue sendo um menino diante de Deus, porque os meninos fazem barulho, os meninos se movimentam, os meninos são alegres, os meninos não têm tempo ruim para eles. Sejam cheios do Espírito Santo e vivam o extraordinário de Deus. Querido Pai, eu sou grato porque mais uma vez podemos estar em Tua santa e maravilhosa presença. Como é glorioso poder ouvir a Tua meiga voz. Como é maravilhoso a gente poder ser ministrado pelo Senhor. Querido Pai, eu quero que o Senhor saiba do meu temor e o meu tremor diante de Ti, e a sensibilidade de ouvir a Sua voz, de reproduzir o que eu ouço o Senhor falar. Senhor, eu reconheço que se a gente fosse separar cada crente num culto desse, cada um deles precisava de uma palavra, porque cada um tem um estágio, tem um processo, tem uma necessidade, mas o Senhor reúne todos aqui dentro e sabe como falar, sabe como agir. Em algum momento o Senhor toca os corações e a minha alma se alegra, porque eu sei que o Senhor faz isso, porque o Senhor é o pastor desta igreja, por excelência Tu és o pastor desta igreja, e eu quero lhe pedir, Deus, não retire de nós o Teu Espírito Santo, Consolador, 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 não retires de nós o Teu Espírito Santo, dê-nos alegria para voltar a sentir o que a gente já sentiu, a se alegrar como já nos alegremos, a ser cheio do Teu Espírito, e na vida espiritual a gente ter essa sensibilidade de humildade, essa sensibilidade de na infância a gente não ter esse sentimento de crítica, de murmuração, mas a gente ter esse sentimento de entender que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e que por fim fará maravilhas no meio de nós. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, Pai. Encha os nossos templos de novos convertidos, Senhor. Usa, Senhor, o Teu povo, Pai. Desperta os nossos líderes, os nossos irmãos, as nossas irmãs, para que haja sobre as ruas dessa cidade um grande mover de evangelismo. Encha os nossos templos de meninos, de meninas, Pai, espiritualmente falando. Encha as nossas igrejas de novos convertidos, para que a gente possa ver o Teu mover no meio de nós, Pai Santo. É o que eu lhe peço em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Que o grande amor do Deus Pai, a graça de Jesus, Seu Filho, nosso eterno Salvador, a comunhão e as consolações
do Senhor Espírito Santo esteja com todo o povo hoje e sempre.